Fala, turma! Espero que todos vocês estejam bem. Eu sou Robinson Pereira aqui em mais um episódio do Mavielo Conecta. Como vocês sabem, né, é importante ressaltar o nosso objetivo com o Mavielo Conecta, é trazer pessoas interessantes, temas relevantes para o agronegócio, que assim como a Mavielo farão a diferença no seu dia a dia. E se você ainda não faz parte da Mavielo, a rede social exclusiva do agro, aproveita a oportunidade aí, baixa nosso aplicativo, tem disponível aí na loja de Android e iOS, e venha você também fazer parte da maior comunidade agro do Brasil. Hoje nós temos aqui a honra de conversar com Antônio Prado. Ele é CEO da Pirecal, atualmente possui 31 anos de agro, sendo 16 anos no ramo de fertilizantes. Ele é conselheiro, palestrante, consultor e professor. Que currículo extenso, hein, galera? Hoje no Mavielo Conecta, o nosso tema, como sempre, bastante relevante, os desafios das empresas do agronegócio. Então vocês imaginem um vasto campo de soja no interior do país, onde a empresa já está ali na fase de colheita da safra, tudo correndo a pleno vapor, as máquinas trabalham incansavelmente, conectadas aí através de satélites, monitorando a produtividade, tudo isso em tempo real. Esse cenário ele reflete, obviamente, o potencial do agronegócio no Brasil. Mas, obviamente, nós também sabemos que nem tudo são flores, nem tudo é tão simples quanto parece. As empresas familiares do agro cresceram tanto que se tornaram grandes empresas, mas obviamente que os desafios dessas empresas do agronegócio vieram e são desafios diversos. Então, para crescer e se manter, é preciso ter resiliência por parte dos produtores e dessas empresas do agronegócio. Planejamento e visão de futuro também são muito importantes. Prado, seja bem-vindo aí ao Mavielo Conecta. Agradeço a sua disponibilidade de vir aqui conversar com a gente, né? Trazer essa experiência de longos anos que você tem. E eu gostaria de começar a nossa entrevista com você falando um pouco da sua carreira, da sua vida, como que você entrou no agronegócio, como que você surgiu aí, seguiu essa carreira brilhante e de currículo tão extenso. Fica à vontade para falar para nós, contar a sua história. Tá ótimo. Obrigado pelo convite, obrigado por me receber aqui na Mavielo aqui hoje. Eu acho que é um momento bastante importante aí para a gente poder repassar. Bom, na verdade eu sou paulista, eu sou do interior de São Paulo, mas eu vim para o Mato Grosso, né? Nós estamos em Cuiabá aqui, eu vim para o Mato Grosso em 1978. Então, o meu pai e minha mãe, né, que acabou se mudando, meu pai era funcionário de Banco do Brasil, acabou tendo algumas mudanças e a gente acabou vindo para cá e aqui a gente construiu. Então, aqui eu estudei, fiz agronomia na Federal do Mato Grosso, me formei em 93, iniciei meu trabalho então em 94 aqui no Mato Grosso, primeiramente na Casa do Adubo, né, aqui em frente ao Nonobeck, ali tem uma loja em frente ao Nonobeck. Até hoje existe essa loja. Sim, até hoje, no mesmo lugar, está no mesmo lugar. Um pessoal lá, fiquei um ano, depois eu fui para na parte interna, depois fui para a parte externa, entrei na área de fertilizantes, numa empresa chamada Maná. A Maná não existe mais, né? Ela foi adquirida pela Bunge no final dos anos 90. Fiquei na Bunge até 2012, entre aqui no Mato Grosso e também em outros lugares do Brasil. 2012 saí da Bunge, fui para Monsanto, também uma empresa que não existe mais, foi adquirida pela Bayer aí em 2018, 17, 18. Fiquei na Monsanto durante 4 anos, trabalhando na área de sementes. Saí da Monsanto, fui para a Agrex do Brasil, uma empresa subsidiária da Mitsubishi Corporation. Fiquei 8 anos, até setembro do ano passado. Os últimos 3 anos como CEO, mas também fui diretor comercial, diretor de operações ali dessa empresa. Tive um momento aí, um período de não compete entre setembro de 23 até setembro de 24, acabei ficando aí num sabático, vamos dizer assim. E em setembro de 24 aceitei uma proposta de uma empresa familiar, uma empresa de 38 anos de mercado, uma empresa de calcário agrícola, né, que temos ali unidades em Goiás e no Tocantins, para poder estar ampliando e podendo estar dando um novo segmento também nesse ramo. Então, essa é uma minha curta e breve história aí no agro, né?
Eu não diria curta, eu diria bem longa, né? Eu diria o contar breve, né? Mas longa. Não, eu imagino, se for a gente falar que estender e contar tudo, fica bem... Vai tomar um episódio inteiro. Vai tomar muito tempo, o episódio inteiro só para falar sobre isso. Que legal, Prado. Que história fantástica, né? De vida e de ver, passou por várias empresas do agro, empresas multinacionais mesmo, né? Sim. Muitas também mexendo aí na parte de fertilizantes, então é um conhecimento aí fantástico. E, Prado, diante de tantas adversidades, né, que a gente sabe que o agronegócio enfrenta, atualmente mais do que nos últimos anos. Sim. Como transformar esses desafios em oportunidades, na sua opinião? Não, essa é uma pergunta de $1 bilhão, né? E dólar assim, é o dólar. E olha que o dólar, né? tá valendo bastante hoje, né? Bom, na verdade é o seguinte, né? Assim, uma atividade agrícola, né? Uma atividade do agronegócio, ela tem inúmeras situações onde a gente precisa ter uma atenção muito grande. Muitos desafios, mas também tem muitas oportunidades. Eu costumo separar esses desafios em dois, né? O desafio interno, quer dizer, dentro da companhia, o que você precisa fazer dentro, e o desafio externo, são coisas que estão fora, obviamente vão impactar dentro da companhia, mas você não tem um controle direto nisso. Você não tem controle sobre o câmbio pode estar subindo. Você tem como mitigar esse risco dentro da sua companhia, mas se ele vai a 7, vai a 8, vem a 5, você não tem controle efetivo sobre isso. Então, nem bola de cristal para adivinhar. Então, o que a gente precisa fazer é poder se precaver sobre isso daí. E hoje você tem mecanismos para poder atuar dessa forma. Então, separando esses dois, e se a gente for começar a comentar sobre o interno, né? Então, assim, como é que eu estruturo uma companhia para que ela consiga romper, né, todas essas adversidades que a gente tem pela frente, né? Então, eu indicaria para você que eu acredito que o primeiro ponto, apesar de toda a questão de inteligência artificial, digitalização e tudo mais, pessoas, para mim, é o topo da lista. É impossível você tocar qualquer companhia hoje sem um time bem estruturado. Então, você tem que ter pessoas muito bem selecionadas, engajadas dentro da sua companhia. E aí o trabalho da liderança de poder fazer esse tipo de seleção e estar colocando a pessoa certa no lugar certo. Isso é importante. Você tem um canal de comunicação com essa turma muito direto. Então, assim, eu fui criado, vamos dizer, há 30 anos atrás, que para você conversar com o seu líder, com o seu chefe, você tinha que marcar a hora. Então, você chegava, marcava a hora com a secretária, o seu líder vinha lá, te atendia e tal. Então, existia um distanciamento muito grande, né, da liderança assim, né, com as coisas que aconteciam. Há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, o mundo era mais espaçado, né? O mundo era mais lento, né? Então você podia até dar esse luxo de marcar a hora para conversar com o seu líder, com o seu chefe, para poder desenvolver algum tipo de problema e tal. Hoje em dia isso é impossível você fazer, né? Então, o mesmo eu estando como CEO, diretor comercial ou diretor de operações, independente do cargo, você tem que ter acesso, as pessoas têm que ter acesso a você. Isso não quer dizer que você vai ter que fazer tudo, né? Você tem uma equipe aqui, né? Nem que você vai pular algum ponto da hierarquia e desmandar ou mandar naquilo que a pessoa direta está fazendo, mas você tem que ter acesso a essas pessoas. As pessoas têm que ter acesso a você. Isso que eu ia falar assim, não seria não pular ali o seu superior, né? De forma alguma. É um acesso diferente. Vamos lá, eu como CEO tenho lá os meus gerentes, meus diretores. Isso. E tenho a turma, tenho os coordenadores, tenho os analistas, supervisores e assim por diante. Eu não posso, como líder, chegar lá no supervisor e falar assim, o que você está fazendo? Eu estou fazendo isso daqui, estou fazendo A. Não. Pode parar com o A, faz o B. Virou uma confusão tremenda dentro da companhia. Agora, eu entender o que ele está fazendo, né? E junto com o chefe dele, junto com o gerente, ajudá-lo a melhorar nesse tipo de conduta, nesse tipo de ação, ser mais rápido,
entender mais como está acontecendo o negócio. E quando um gerente ou um diretor chega para mim para relatar um problema, ele não precisa contar a história lá do início, porque eu já estou engajado dentro disso aí e tomo mais rápido a decisão, como funciona. E esse, para mim, é o estilo. Esse é o meu estilo de fazer liderança dentro de uma companhia. Né? Então, obviamente, dá trabalho para caramba, né? Porque você acaba... Quando você abre a porta com sinceridade, com genuidade, a pergunta vem, né? As pessoas vêm até você e você tem que ter a capacidade de fazer o caminhamento correto para poder que as soluções elas cheguem, né? Ajuda, né? Não, ajuda. Você enxerga resultado? Sim, total resultado. Porque aquele líder que é quase um deus, quase intocável ali, não consegue chegar nele. Porque às vezes o ideal talvez fosse ali o gestor ele filtrar algumas coisas. Né? Mas às vezes são coisas que são importantes, que no papel ali dele não são tão, mas para você poderia eventualmente fazer a diferença. E a gente assim apostava numa liderança onde ela poderia ter as respostas de tudo. No mundo de hoje é impossível uma pessoa ela ter tanta capacidade de ter as respostas de tudo. O que eu preciso fazer é a solução da maioria dos problemas está na mão de quem executa. Ele fala naquela base operacional, que lida diariamente com os problemas. Né? Ele sabe como deve fazer, sabe como é, mas muitas vezes você tem que ter uma interação com outras áreas que dificulta muitas vezes ele poder tocar. O papel da liderança é poder conectar essas áreas e fazer com que a coisa flua. Né? Então, assim, numa empresa qualquer, independente do tamanho, você tem áreas que muitas vezes elas são antagônicas. Né? Então, assim, o que é bom para o comercial, num determinado momento, não é bom para o financeiro, que também não é bom para a área de produção, industrial. Né? Então, assim, você tem desequilíbrios que são normais entre no momento que é bom para mim não é tão bom para o outro lado. Se eu só fico nesse lado e cada um sentado em cima da sua área, a coisa não anda. Trava. Porque daí o financeiro, não, desse jeito não vai, então não anda. Não vai. A função da liderança é conectar essas turmas. Né? Conectar a turma no seguinte sentido. Cara, o que a gente pode fazer de melhor aqui, para poder a coisa fluir. Em que a gente vai desentupindo aquilo que está entupido ali para a coisa fluir. Então, o trabalho é esse, basicamente. Né? Então, voltando na pergunta inicial, na divisão dos desafios internos e externos, eu vejo pessoas como internos sendo extremamente importantes. E aí, como é que você captura esses talentos do mercado, como é que você desenvolve, como é que você retém esses talentos, que isso aí tem um outro ponto também. Né? As pessoas hoje elas querem ser protagonistas, elas querem fazer parte do negócio, independente se é uma pessoa lá, um operador de máquina ou um diretor comercial, essa turma quer fazer parte. Eu sou parte integrante dessa equipe. Né? Então, você tem que fazer com que essas pessoas elas se sintam acolhidas e com possibilidade de voz para poder estar falando o que pensam, né? Dando as ideias aí, e se forem ideias realmente importantes e interessantes para a companhia, a gente poder fazer a coisa fluir. E, por exemplo, você está numa empresa hoje que ela é de calcário. Sim. Certo? Então, os desafios às vezes são um pouco diferentes de uma empresa agropecuária normal, que está ali no campo. Até você trouxe ali o interno e o externo, eu traria ali o dentro da porteira e fora da porteira. Né? Uma analogia. Mesma coisa. Perfeito. Quais são os desafios assim principais que você enfrenta hoje? Porque você disse para nós, é uma empresa familiar, 38 anos, obviamente que tem os desafios próprios dessa empresa. Sim. E quais são esses desafios hoje assim, que você tem enfrentado? Tá, assim, vamos olhar não só o exemplo dessa companhia, ok, mas o exemplo de 99% das companhias... Que não muda muito ali não a muda questão muito, de gestão, né? Que são empresas de empreendedores, geralmente são familiares ou de sócios. Né? Então, hoje, se você pegar o IBGE, 75% do PIB, 65% do PIB vem desse tipo de empresa no Brasil, 75% da força de trabalho vem desse tipo de empresa no Brasil, né? E 90% dos locais, dos empreendimentos são
empresas desse tipo. Geralmente, esse tipo de empresa ele nasce de um sonho de um empreendedor, né? E ser empreendedor no Brasil é algo que é assim espantoso, porque tudo que você pode fazer para dar errado ou para fazer com que você não evolua, né? Existe. Então, assim, são pessoas que são... Eu considero pessoas que constroem empresas, muitas vezes, e no agro a gente viu inúmeras empresas que muitas vezes nasceram ali, né, de uma situação pequena e hoje são gigantescos no agro. Então, assim, são iluminados, sabe? São pessoas iluminadas. Só que o que acontece? Enquanto você é o dono do negócio, você deve satisfação a você. Daqui a pouco, algum membro da família que te ajudou, ou a um sócio que te ajudou, mas é 1, 2, 3 pessoas, né? Quando você está ainda pequeno e crescendo, você tem controle de tudo, né? Você sabe o que está acontecendo, você tem lá uma turma de funcionário que está com você. Quando o negócio começa a escalar muito, quer dizer, aquilo que você muitas vezes fazia, do tipo, não, pergunta para mim, eu vou lá, faço sim ou não, já começa a ficar mais complexo. Eu preciso colocar dentro da minha empresa mais pessoas, e essas pessoas, para poderem andar, elas também precisam de algumas regras para poder, eu posso fazer isso ou não posso? E se eu fizer, como é que faz, né? Então, o momento das empresas do agro, na grande maioria, umas estão bem adiantadas e tudo, é como é que você estrutura isso num novo tipo de empresa e de tamanho. Então, o fundador, o sócio ainda está lá, muitas vezes passando por uma outra geração, ou muitas vezes fazendo uma transição com outro executivo de mercado para poder fazer essa transição para uma outra geração que ainda não está 100% preparada. Então, esse é um grande desafio. O maior desafio que eu vejo, né, é você ter realmente os procedimentos e os processos muito bem elaborados, descritos e seguidos. Né? Muitas vezes você tem companhias que até tem, mas ninguém segue, porque ainda o proprietário está lá e na hora do aperto ele fala, não, vamos fazer assim mesmo e toca o pau. Assim, né? sempre foi feito. Então, foi feito, vamos embora. Então, como é que a gente regula isso daí? Então, um processo bem delineado e feito, né? As estruturas de governança, né? e de controles sem engessar a companhia precisam ser feitos. Você tem que ter controle. Né? Quem aprovou, quem pode aprovar, quem está aprovando e está pagando é a mesma pessoa? Tem uma certa segregação de função? Eu compro aqui, eu fecho o pedido e eu pago o pedido. Tudo bem, se é uma empresa pequena, você tem um controle direto, as pessoas estão até dentro da sua sala e faz. Quando o negócio cresce demais, se você não tem alguma segregação de função, você pode criar ambientes complexos dentro da sua companhia. Né? E eu vejo que hoje, no negócio do agro, como é que você mitiga esses riscos. Né? Então, tem riscos dentro da companhia e riscos fora. Então, eu vejo que essa parte de controle é uma parte que precisa, né? Estabelecer aí tetos aí para você estar conseguindo progredir sem engessar, né? Sem você deixar o negócio emperrado. Né? Então, isso é algo que a gente acaba construindo. Né? Como é que a gente constrói todo um organograma bem feito, né? Com pessoas áreas que têm relações afins para poder estar fazendo. Então, assim, é um trabalho de construção mesmo, não que olhando, então fez tudo errado até então, sem julgar passado, tudo. Ok, uma companhia vai muito bem até um certo limite. Depois disso, ela precisa realmente... Precisa se especializar, se profissionalizar. Para dar outro salto. Daqui a pouco, nos últimos 30 anos, nos últimos 40 anos, 20 anos, deu tudo certo. Ok, mas o mundo também mudou. A empresa cresceu. Né? A pessoa que estava lá tocando esse negócio já não está mais, né? Ou tem outras pessoas. Então, eu preciso também ir me atualizando dentro do negócio, senão eu posso correr um risco sério. E da mesma forma que a gente estava conversando, o agro existe oportunidades de ganho, e é o que a gente viu aí, você pega o Mato Grosso, que era o Mato Grosso 30, 40 anos atrás, o que é hoje. Inúmeras oportunidades. Da mesma forma que abre oportunidade, abre riscos enormes. Exato. Então, se você não está preparado para mitigar esses riscos, de um ano para o outro, ele pode levar o seu patrimônio que você demorou 30 anos para construir. Então, a desorganização não é mais... É impossível, né? Eu costumo falar
que na tora não dá mais. Não. Como é que você faz? Eu faço na tora. Não, na tora não dá. Você tem que ter uma programação, você tem que ter uma... Né, guardando as proporções e tudo mais, né, mas você tem que ter uma conduta, senão você se perde dentro do negócio. Né? Fica bagunçado e aí desanda, né? Não tem jeito. E com um ambiente externo que não te ajuda a ter estabilidade, né, você viu aí, nos últimos dias o dólar dando essas... Então, se você está descasado da sua moeda, né, então assim, eu comprei em reais e vendi em dólar, ou comprei em dólar e vendi em reais minha produção. Fiz financiamentos de algum produto, algum equipamento em dólar e não fiz nenhum hedge desse dólar para pagar lá na frente. Cara, eu estou exposto. Eu estou extremamente exposto. Então, chega naquela situação complicada. E que está acontecendo agora. A gente viu vários exemplos ao longo aí desses últimos 2 anos de empresas que quebram, que abrem recuperação judicial. Né? A culpa é o dólar subiu. Tá, isso é fato. Mas assim... Mas poderia ser um risco ali esperado, né? O que eu fiz para poder mitigar esse risco? Eu fui um especulador no negócio? Né? Porque aí você está atuando como especulador. Não, lá na frente eu vou ver o que vai dar e tal. Você está especulando. Então, assim, você vai especular com o seu patrimônio que você demorou 30 anos para construir? Então, assim, são coisas que o profissional do agro, né, as empresas precisam pensar nisso, porque quanto maior, o risco que você tem é maior e o tombo também é maior. Uma recuperação hoje é muito mais difícil do que há 20 anos atrás, que dava algum problema, meu negócio era pequeno, eu vou lá, fazia bem bolado e seguia. Hoje já não podemos dizer assim, não se aceita tanto amadorismo como antigamente. Não aceita tanto amadorismo como antigamente. Você vai ter que realmente trabalhar com um grau de... Né, ter bons profissionais dentro da sua equipe, né, você ter bons processos lá dentro para você continuar tendo aí a perpetuidade do seu negócio. E Prado, quais são aí os principais desafios que você enfrentou nessa escalada até chegar no cargo de CEO, que vamos dizer assim, é um cargo máximo de direção de uma empresa? Sim. Você falou que você passou por várias etapas, vários cargos, até chegar. Você acha que tudo isso, esses desafios que você teve, contribuíram para você conseguir galgar esse cargo de CEO? E quais foram esses desafios que você lembra? Esse foi os principais desafios que eu tive e que me levaram onde eu estou hoje. Cara, eu acho assim, a vida profissional da gente ela é um acúmulo de experiências que você vai ao longo dos anos, das empresas que você trabalha, dos seus colegas que estão junto com você, do ambiente que também você acaba sendo moldado e construído em cima disso. Então, assim, isso não tem curso, sabe? Muitas vezes as perguntas vêm, as pessoas mais jovens, cara, como é que é para fazer, para ser, né? Obviamente, quando você está dentro de uma estrutura, né, pegando uma pirâmide, né, de uma companhia, você tem a base e a cada degrau que você vai subindo, você vai limitando o número de pessoas. Né? Então, não tem 10 CEO, não tem 10 diretor de operações, vai ter 1. Né? Então, é mais afunilado, né? E isso leva tempo. Né? Muitas vezes as pessoas falam, eu quero encurtar esse tempo. Né? Mas eu vejo que para você conseguir ter consistência naquilo que você vai tendo ao longo, a musculatura vai sendo criada. Né? Então, assim, é pancada que você leva, é tropeço que acontece, ok, é vitória que você consegue ali. Aquele erro que vira um aprendizado e a experiência. Você tem que olhar para trás, puxa, a vida aqui não foi legal, não foi. Dos meus 31 anos, falar que tudo foi sucesso, todas as ideias que eu tive, todas as decisões que eu tive foram sucesso? Não. Sim. Mas se você colocar na balança, para você tem que ter mais coisa boa do que coisa ruim, né? Então você não chega. E isso é bem interessante você trazer, porque ouve-se muito, né? As pessoas falarem, se eu tivesse meus 20 anos, com a experiência que eu tenho hoje, eu faria tudo diferente. Né? Se você for pegar, você não teria aquela experiência se não fosse pelos desafios, pelos erros, pelos aprendizados que você teve ali. É muito difícil, e sem querer aqui fazer juízo de valor de ninguém, né?
Mas alguém de 20 anos achar que tem uma experiência de um profissional que tem 50 dentro daquilo ali. Não tem comparação. Não tem como. Por quê? Porque as pessoas passaram por situações diferentes. E as pessoas precisam passar. Não dá para você apenas encurtar. Né? Deixa eu encurtar aqui a minha trajetória. Não existe atalho. Não tem atalho, não tem atalho. E não tem curso. Tem curso para CEO? Tem curso para CEO? Não tem curso para CEO. Né? Isso você vai construindo ao longo da sua vida profissional. E as coisas muitas vezes acontecem. Né? Eu acho assim, o que me fortalece ao longo, eu acho que uma boa comunicação, né? Ter uma humildade genuína, vamos dizer assim. Se eu não sei, eu não sei. Eu peço ajuda, eu peço ajuda. Uma escuta ativa. As pessoas precisam ser escutadas, sabe? Muitas vezes você... E hoje o escutar, não... as pessoas muitas vezes estão paradas olhando para você, mas você percebe que ela não está escutando nada do que você está falando. Então, assim, você passar, transmitir isso como eu estou te escutando e a sua fala é relevante para mim, isso você traz uma empatia muito grande. Eu sempre ando com... Eu sou ainda... Tradicional não, mas eu gosto muito do caderno, sabe? De escrever. Eu gosto muito de livros. De escrever aqui. Então eu vou numa reunião, eu vou numa visita a um cliente, a um fornecedor, eu saio com páginas escritas. Por quê? Eu estou escutando o que ele está falando, eu estou escrevendo aqui, e a pessoa também, na hora que ele olha para mim, fala, poxa, esse cara está escrevendo o que eu estou falando. Está prestando atenção, está me ouvindo. Está me ouvindo. E isso vai te levando... te ajuda também a dar soluções também importantes para o negócio ou para aquilo. Então, acho que sim, é difícil falar assim, qual que é a regra, qual que é a... Me fala a receita, né? Não existe nesse caso receita de bolo. Receita, né? Difícil você ter uma receita de bolo. Mas eu acho que assim, o que você vai construindo, né? A base que você vai construindo, né? A base que você vai construindo com as pessoas principalmente, para mim é fundamental. Como é que você transforma essas pessoas? Né? Como é que você transforma essas pessoas em pessoas melhores, né? Em seres melhores para poder conviver e tudo mais. Né? Então, acho que, para mim, e ser exemplo daquilo. Né? Acho que as pessoas também estão carentes de bons exemplos. Né? Eu concordo. De pessoas que falem e façam. Né? Como é que você cria credibilidade? Né? Credibilidade ou confiança. Você não compra, né? Você chega lá num posto de credibilidade e fala, põe R$10 aí. Não tem. Não tem. Você não tem. Tem curso de credibilidade, de confiança? Não tem curso. É intrínseco do ser humano. Cara, né? isso é para você. Então é o seguinte, cuida com o que você fala, com o que você promete. Depois de feito isso, entregue. Então, no momento que você fala, entrega, poxa, você vai criando um grau e as pessoas falam, eu quero ficar com esse cara porque, poxa vida, esse cara fala, as coisas acontecem. Então, acho que isso você vai construindo tudo isso aí para você conseguir chegar onde está. Agora, tem frustração? Tem. Tem coisa que não dá certo? Tem. Tem coisa que não dá certo. Né? Então, mas faz parte. Faz parte vida, né? Faz parte da vida. E você tem que ter essa maturidade para você também falar, poxa vida, errei. Não devia ter feito isso, devia ter feito diferente. Né? Então, assim, é algo que você vai aprender ao longo do tempo. Né? Excelente. Como que você vê e quais são, na sua opinião, os maiores gargalos da gestão de uma empresa hoje? Bom, eu acho assim, voltando a pessoas, né? Acho que a gestão de pessoas, a gente falou bastante, né? Mas assim, principalmente a gestão de risco. Né? Então, assim, quando você pega uma propriedade rural ou das grandes empresas agrícolas, você tem inúmeros riscos, né? Seja o risco da exposição em si, né? Então, assim, o quanto que eu estou comprado de insumos e não estou vendido de produção para fazer um hedge natural do meu custo de produção. Então, assim, você vê muitas vezes muitos produtores que entram numa safra sem nada fechado. Né? Sem nada travado, ou seja, já comprou todo o insumo, já botou a semente no chão, foi lá, está quase colhendo e não vendeu nada. Então, é um risco muito grande hoje em dia acentuado, né? Você ficar completamente exposto, porque lá na frente é o seguinte, se eu usei aqui 10 para poder fazer essa produção e a soma de tudo que eu for vender for menor do que isso, eu tomei prejuízo.
né? Então, como é que eu chego nesse ponto, né? E falar hoje que não existe maneiras de você mitigar esse risco é desconhecimento ou não querer mesmo, porque existe, né? Ah, Prado, mas se eu fizer isso agora, minha rentabilidade é muito baixa. Tá, mas vamos lá. Eu estou nesse negócio há 20, 30, 40, daqui a pouco 50 e a minha família está indo para ir para o 100. Então, eu não estou olhando um ano só, né? Então, toda uma história. Uma história. Né? É claro que vão ter anos mais difíceis de rentabilidade. Se você pega a curva de rentabilidade de uma cultura da soja, você teve anos extremamente difíceis, anos muito bons, né? Então, assim, eu preciso passar esse ano mais difícil, eu não posso tomar prejuízo, eu preciso passar para continuar construindo para o momento de vier uma boa, seja de clima, que você vai ter uma boa produtividade, seja de preço, eu consegui capturar isso daí. Isso é quase aquela história bíblica lá da época do faraó, que é contada, tem na Bíblia, fala que viriam 7 anos de bonança na colheita e 7 anos de seca, que foi a previsão do sonho feita por José ali do faraó. E é mais ou menos isso, né? Você aproveitar esses momentos de bonança, se preparar, às vezes ter um caixa ali reservado para eventuais crises, porque se tem uma certeza que a gente tem no agro é que as crises vão vir. Vão vir. Ah, então o agro é ruim? Peraí, quem conheceu Mato Grosso há 40 anos atrás e conheceu hoje? O agro é ruim? Na hora que você olha cidades como Campo Verde, Primavera, Nova Mutum, Lucas, Sorriso, Sinop, Tangará da Serra, Sapezal, Campo de Julho, o agro é ruim? Não. O agro é muito bom. Exatamente. Então, o agro deu a sustentação para esse estado ser o maior produtor de soja, maior produtor de milho, maior produtor de carne, maior produtor de etanol de milho. Então, assim, por acaso? Não, porque é bom. Obviamente, tem momentos muito bons e momentos não tão bons. Eu, enquanto gestor de uma companhia, eu preciso estar preparado para momentos difíceis, e aí sem causar grandes problemas, cortes de tudo e tudo mais. Então, para isso, se eu tenho uma gestão muito bem feita, eu consigo passar esses momentos e estar preparado para colher o grande negócio lá na frente quando vier bons momentos. E os momentos ele vem sem anúncio, né? Não é, o ano que vem vai. Não vem com anúncio, não vem anunciado. Como também os maus. Então a gente tem que estar muito bem preparado para poder agarrar isso daí. Então, acho que a gestão de risco, voltando à sua pergunta inicial, acho que a gestão do risco hoje dentro da companhia, das companhias agrícolas, vamos falar assim, né, das empresas, é a parte mais importante. Né? Você tem pessoas e gestão de risco. Então, gestão de custo por saca, né? Como é que você está, né? Outras, que tipo de investimento eu vou fazer? Então, assim, porque hoje você ter caixa é o que manda, né? Você pega uma Selic de 12,25 falando que a projeção para o final do ano é 15. Então, assim, que operação comercial ou agrícola que com um juro, né, que você tome no mercado de 15, que a base, né, vamos falar que é 12, 20 que é a base, mas na hora que você vai no juro real mesmo, com tudo que você coloca, é quase 20, né? Que negócio que, pagando um juro, né, de 20%, te dá retorno, né? Então, assim, isso você tem que estar muito, muito preocupado. O que você imobiliza, né? Então, o dinheiro que você ganha ao longo dos anos bons, onde eu vou estar empregando esse dinheiro dentro da minha fazenda? Ah, mais um armazém? Ah, vou comprar um avião? Ah, vou fazer uma pista de avião asfaltada com balizamento noturno. Peraí. Será que vale a pena? Precisa mesmo? Ou eu estou falando? Bom, eu também gostaria, mas precisa? Ou você pode pegar esse recurso para colocar em outro? Então, assim, eu vejo que um outro grande desafio das empresas é poder fazer o planejamento dos investimentos de médio e longo prazo dentro da companhia. Uma coisa é o custeio. Então, eu preciso comprar adubo, semente, produtos químicos. Isso é feito anualmente. Beleza, então anualmente. Já tinha que estar ali na... Tá lá, tá, beleza. Agora, beleza, sobrou uma baita grana para mim e o que eu faço com essa grana? Eu vou comprar mais uma terra? Ou vou fazer um perfil de solo bem feito, com calcário distribuindo, fazendo um perfil de 0 a 40, onde os veranicos eu sofro menos, ou vou fazer uma boa palhada para que eu consiga produzir de 60, 65, 70 sacos de soja por hectare. Então, essas decisões o gestor precisa ter maturidade de fazer, né? Então,
tira o coração do bico da chuteira, vamos dizer assim, né? E faça contas realmente, né, mais racionais e não tão emocionais. E como as empresas elas são constituídas, né, as empresas agrícolas, de pessoa física, de gente, então não é uma empresa. Sua grande maioria, a maioria é pessoa física. Nós estamos lidando com milhões na mão de pessoa física. O fator emocional é muito grande. Certo? Eu quero ser maior que meu vizinho. Eu quero provar que eu também dou conta de chegar onde eu quero chegar. Então, se meu vizinho está produzindo tanto, eu quero produzir mais. Ah, ele comprou agora tudo, a máquina verde, e também eu quero comprar. Então, assim, exatamente. Então você tem muita emoção no negócio. Então, no passado, ok. Hoje, somente está na emoção. Ou então, aquela emoção. Não, quando eu colher, a soja vai estar 180. Não vai estar 180, cara. Né? Você pega hoje, por exemplo, a soja. O pessoal, ontem estava até numa conversa no LinkedIn lá. Não, porque nós estamos falando que nós vamos colher 170 milhões de toneladas de soja e que por isso soja caiu de $10 o bucho. Eu falei, não é isso. Soja estava há 6 meses atrás, se você quisesse travar antecipado, estava $12 o bucho, estava 12,5. Daria para ter feito alguma coisa. Feito, travado. Imagina o cara que trava. Isso tem mecanismo. Eu travei o Chicago a 12 e estou travando o dólar agora a 6,30. Cara, meu preço em reais vai ser muito bom. Exatamente. Né? Então, assim, é uma operação interessante. Interessante. Então, tem jeito de fazer? Tem jeito de fazer. Tem jeito de fazer. Agora, as pessoas têm que estudar para isso, sair da emoção, sair da torcida do adversário. Nós precisamos torcer para a Argentina se dar mal, porque daí o soja, né, vai sobrar menos soja e meu soja vai vender a 150, 160. Cara, não dá para... Aquela coisa, né? Isso está na minha mão? Isso está na minha mão? Eu tenho controle disso? Eu tenho controle se os Estados Unidos vai quebrar, se a Argentina vai quebrar. Eu estou jogando com a sorte. Aí eu sou roleta. Eu estou jogando na roleta, é especulação total. Pode ser que sim, e eu ganhe, show. Mas pode ser que não. Geralmente, não. E aí eu fico. Aí eu culpo quem? Eu culpo o mercado ou eu culpo a minha gestão mal feita? Não, eu acho que não é nem procurar culpados, né? Quando você não. Como eu já ouvi muito falar que se você escolhe não fazer nada, você está fazendo uma escolha. É uma escolha. Então eu não fiz nada. Você escolheu, você podia fazer. Eu escolhi. Então, assim, eu vejo que para mim essa. Você tem pessoas e a gestão de risco da operação, que é um negócio de riscos, que são riscos que a maioria você não controla 100%. Né? Então, você tem clima hoje, não controla. Clima, você não tem como prever. Agora, você pode mitigar. Eu falei, então eu vou fazer um perfil mais bem feito, utilizando doses maiores de calcário, perfil do solo, a raiz vai descer mais, vai baixar mais água. Se tiver um veranico de 15 dias, beleza, passa. Né? Do que eu ter um solo de 0 a 10 e se der um veranico de 15 dias, torra minha soja. A culpa é do clima. Sim, tá, mas você correu risco. Poderia ter feito diferente? Poderia. Né? Então, assim, tem formas hoje, né, de fazer. Exato. E a gente falando muito dessa volatilidade atual, né? Do dólar disparando, preço de soja, milho, caindo, preço geral das commodities agrícolas caindo. Como que você acha que as empresas podem fazer para enfrentar, né, essas volatilidades? Você trouxe uma estratégia aqui que é fazer o hedge. Sim. Que outras estratégias você acha que a empresa pode buscar para mitigar, né? Porque risco vai ter, mas pelo menos mitigar esse prejuízo, esse desafio que ela vai enfrentar. Vamos lá, pegando duas commodities que são as líderes nossa e a gente exporta, né? Que você consegue travar bolsa, tem uma série de coisas. Então você pega soja e milho. Vamos pegar lá na soja. Basicamente, você tem 4 componentes que resume no final o preço em reais dessa soja. Né? Então, é o travamento em Chicago, né, que é a bolsa que rege os preços da soja no mundo. Você tem o câmbio, que rege, né, que você pega lá o preço em dólar e depois multiplica pelo câmbio interno, coisa que os americanos não têm.
Então os americanos só estão lá no CBOT. Se caiu o CBOT, nenhum fator de correção disso para o preço, porque a moeda é a moeda deles lá. Compra em dólar, vende em dólar, então... Então tá lá. Né? Você tem o prêmio, que o prêmio é algo que regula, como você tem lá o fechamento dessa soja lá em Chicago para o mercado americano, para você trazer ele para cá, existe um outro componente que regula isso. Né? E você tem... Isso é um mercado, você compra, você vende, né, esses papéis para você regular. Então você tem, eu falei 3, e o outro é o custo da operação em si. Então você tem o custo portuário, o custo do frete. Então, assim, quais são os grandes efeitos do preço final em reais? Né? E aí, muitas vezes, você conversa com alguns produtores, poxa, o dólar bateu 6,30, mas o preço em reais não mudou de ontem para hoje. Né? Porque você tem uma certa gangorra ali. Então, quando o dólar ele sobe muito, o que acontece com Chicago? Ele cai. Prêmio é a mesma coisa. O inverso também é verdadeiro. Quando o Chicago sobe muito, o dólar cai. O que aconteceu em 2020, 2021 e 2022 é que os 3 componentes subiram na mesma hora. E aí a turma atingiu R$200 a saca, R$180 a saca por muito tempo. Foi algo fora do comum. Então não dá para a gente achar que o mercado vai ser assim iria ser assim para sempre. Então você tem essas nuances. Teve outros efeitos também ali, questão da pós-pandemia, teve vários fatores influenciadores. A turma correu atrás de grão para se abastecer. Você imagina, na pandemia, falou-se em fechar portos. Em algum momento, vinculou nessa insanidade de vamos fechar o porto, então. Peraí. Cara, mas como é que a gente manda as coisas para quem precisa? Tem país que consome, tem que importar 90% da comida. Como é que você faz? Você vai fechar o porto e a turma vai comer como? Navio travado, carregamento travado. Tá. Então, isso não foi feito e tal. Então teve essas situações. Então eu acho assim, volto a falar, para você sair dessa volatilidade que nós não temos controle, tá? Eu tenho que ter mecanismos de travamento do custo de produção. Não dá mais. Né? E lá, 30 anos atrás, quando não tinha as trades, você não tinha um mercado de exportação. Por que o mercado é interessante de exportação? Né? Porque você tem esses mecanismos que ajudam a gente a mitigar esses riscos. No passado, qual era? Você vai lá no Banco do Brasil, pega o financiamento, compra os seus insumos para pagar, compra os seus insumos à vista, você vai pagar na safra, você não vendia 1 quilo antecipado de nada e chegava lá na frente, o que acontecia? O preço caía, não conseguia pagar o banco restava, virava aquela confusão. O produtor falindo. Falindo. Né? Com a cadeia da soja, do milho principalmente, ligada à exportação, deu essa sustentação, porque aí eu consigo ter grandes empresas que conseguem comprar antecipado, travam no mercado, compradores lá de fora também vê isso aí, compram antecipado, né, para carregamentos no mês X. O produtor menor faz ali a relação de troca, já trava também. Já trava também, custo. Então, assim, para mim é o seguinte, não tem outra forma. Trabalhar 100% exposto hoje em dia é pedir para levar porrada. Tá? Dizendo bem franco. Então, assim, então é 100% fechar 100%. Cara, eu acho que cada produtor tem que fazer as suas contas. Agora, entrar numa safra com 0 vendido antecipado é muito risco hoje em dia. Dá para chamar que é uma loucura? É uma loucura, não tem como. Mas eu fiz isso aí, acertei. Não, sim, tem gente que acerta. Eu conheço. Mas tem um fator sorte. Conheço várias histórias também. De sorte. É. Agora, quantas vezes essa sorte vai bater na tua porta? Pensando na longevidade. A agricultura não é uma atividade de 1 ano. É uma atividade de muitos anos. Ninguém investe em uma fazenda para vender o ano que vem. A não ser quem mexe com compra e venda de terra. Mas o agricultor, ele compra uma fazenda ou ele recebeu uma fazenda que já estava lá 50, 30 e ele busca para frente ficar mais 50, 30, 100 anos. Então, assim... É isso mesmo. Não dá para você jogar no lixo daqui a pouco por conta de um não travamento antecipado de alguma coisa. Né? Que bacana. Prada, e falando um pouco, a gente conversando aqui antes, de um dos desafios também é a questão da mão de obra. No agro, principalmente. A gente vê aí que
entra e sai de funcionário, a dificuldade de você encontrar mão de obra qualificada. Como que você enxerga o papel da educação voltada aí para esses profissionais do agronegócio? Olha, esse apagão, vamos falar assim, de gente, de profissional, eu acho que talvez seja um dos, junto com a infraestrutura, eu acho que é um dos maiores entraves para o crescimento mesmo do agro, da cadeia do agronegócio como um todo, né? Não pensando somente lá no operador do trator ou da colheitadeira, mas na cadeia como um todo, né? Então, a cadeia do agro ela é muito extensa e ramificada. Então, você tem que ter eletricista, mecânico, você tem que ter gente que trabalha para dar suporte para tudo isso daí, né? E nós vamos entrar num outro momento agora, nos próximos 10 anos, vamos dizer assim, que é a indústria de transformação do agro, né? Que é a agroindústria mais presente. Nós estamos vendo isso aí no milho, no etanol do milho aqui no Mato Grosso e boa parte do Brasil, mas vamos falar do Mato Grosso, que é o centro, onde tem as maiores usinas e tudo mais, né? Isso acaba aumentando o consumo interno. Aumenta o consumo interno, né? Você vai ter você agrega mais valor ao produto, você tem coprodutos gerados, né, que podem dar início para outras cadeias também de produção. Então você pega no próprio DDG no etanol, né, onde você tem um material rico em proteína e energia para poder desenvolver outras cadeias, seja bovino, suíno, de aves. Então, nós vamos precisar de gente mais elaborada. Então, e principalmente de nível técnico, né? Porque apesar de toda o aumento, vamos falar assim, a melhoria da infraestrutura e tudo mais, eu preciso de mecânico, eu preciso de eletricista, eu preciso de soldador, eu preciso de caldeireiro, eu preciso dessa turma. E essa turma eu não estou tendo. Eu preciso de operador de máquina, eu preciso de operador de pá carregadeira, de caminhão, de empilhadeira. Você não encontra. Então, assim, existe um apagão dessa turma, vamos dizer assim, apta, né? Então, você tem uma boa parcela de pessoas que muitas vezes não têm essas habilidades. E como é que a gente conseguiria colocar, aí seja o próprio governo, os próprios órgãos do governo, as outras entidades, as próprias universidades ou institutos técnicos e tudo mais, para poder formar essa mão de obra onde realmente ela precisa, né? E eu também, por outro lado, as empresas, né, também terem condições de serem atrativas e de poder receber essas pessoas para poder dar sequência, né? Então, entendi. E como que você faz dentro das empresas que você atua para reter essa mão de obra, para desenvolver esses talentos dentro da empresa? Porque se a gente tem a dificuldade de contratar, o produtor, qualquer empresa, tem que passar a olhar para dentro da como é que eu empresa. retenho, né, essa turma? Como é que eu desenvolvo e retenho? Sim, aquilo que eu comentei. Eu acho que todo mundo quer ser protagonista, né? Você precisa gerar esse senso de dono para as pessoas. Então, em outras empresas que eu trabalhei, por exemplo, nós tocávamos 50 mil hectares de fazendas, 7 fazendas e tudo mais. Então, a gente conseguiu fazer com que a pessoa lá, o gerente da fazenda, ele era o responsável pela fazenda. Obviamente, a gente discutia, a gente sentava no mesmo nível com as pessoas, falava, cara, o que precisa fazer de melhor, como é, como é que não é, vamos aqui, então o que você está falando, vamos fazer. E a pessoa se sente, né, participativa do negócio. Ouvir. Né? Ouvir e fazer. Podemos fazer dessa forma. A outra é o seguinte, eu tenho que também ter formas de remuneração, principalmente num variável, que eu estimule essa pessoa a tocar. Porque ela, assim, tá bom, vou lá, produzo, a empresa ganhou um mundo de dinheiro e eu não peguei nenhuma fatia disso que eu ajudei a colocar, não ajudei nada. Então, eu preciso também calibrar. Eu preciso calibrar o desenvolvimento das pessoas ali internamente, dar ouvidos a ela, desenvolver o senso de dono, fazer que ela seja protagonista para estar desenvolvendo aquilo ali. E, em contrapartida, você me entregando aquilo que a gente combinou, eu parto parte desse meu lucro para você. Tem reconhecimento pelo trabalho exercido. E aí a pessoa fala, poxa vida, eu estou aqui, trabalhei, recebi uma parte aqui, peguei esse recurso, melhorei a vida da minha família.
construí a minha casa, comprei o meu terreno, eu fiz um outro negócio aqui, uma outra atividade para minha esposa trabalhar, para o meu esposo trabalhar. Cara, eu quero ficar nessa empresa. Não vou sair, não. Por que eu vou sair? Eu estou sendo bem tratado, as pessoas me tratam bem. As pessoas me escutam. Eu conheço do chão aqui até o chefe. Eu conheço e eles me conhecem muitas vezes até pelo nome. Né? Dá autonomia para que eu possa fazer aquilo que eu acho que é certo fazer. Em contrapartida, eu dou resultado e eles me partem o resultado, por que eu saio? O reconhecimento, a reciprocidade. Não tem motivo, não tem por que sair. Entendeu? Não tem por que sair. Então, aí você... Agora, como é que faz? Não é rápido, não é fácil, não é de uma hora para outra. Então, mas se você tem um caminhamento de médio e longo prazo, em cima disso, você consegue. Você consegue criar uma equipe de alta performance, uma equipe top, que está com você, que você fala, bichão, precisamos aqui entregar esse negócio aqui. Cara, estamos juntos e vamos entregar. E construir, aí você faz parte da construção da cultura, né? A gente fala muito sobre cultura, as empresas hoje têm buscado. E a cultura nada mais é do que aquilo que você faz dentro de uma companhia, né? Então, e outra, não é que você faz, é o que você responde aos problemas que acontecem na companhia. Como é que você responde ao problema? Então, quando existe um erro, você vai e manda embora. Ou você entende por que aconteceu, por que não aconteceu, é reincidente, não é a primeira vez, porra, aconteceu por causa de uma falha de um processo lá atrás que começou errado. Poxa, então vamos acertar esse processo todo aqui, vamos entender, vamos tocar. Isso é cultura. Exatamente. Você está... então a empresa tem uma certa tolerância ao erro. Né? Estou falando de erros, né? Estou falando o que acontece, né? De processo, alguma coisa mais vamos entender não de caráter. Vamos ver o que realmente aconteceu para a gente poder corrigir. Né? Então, isso você vai construindo a cultura. Você vai construindo esse senso todo. E aí a perpetuidade disso ela é maior. Né? É o prêmio final de um bom trabalho exercido. Bom trabalho exercido. E falando ainda sobre essa questão eu trouxe aqui a questão do caráter. Uhum. Que características ou habilidades você acredita que são fundamentais para que uma pessoa tenha, que o empregado tenha, que aquele colaborador tenha, né, para você trazer ele para dentro da sua equipe? Eu acho que conhecer a pessoa com quem você está trabalhando é importante, sabe? Então, assim, porque as pessoas, por mais que a gente possa aparecer dentro de uma companhia, toda vez que uma pessoa entra para dentro da companhia, você só vê uma pessoa, né? Você só vê uma pessoa, né? Você só vê ali o funcionário. Mas por trás disso você tem uma família que está lá. Então, assim, você entender essa pessoa como um todo, né? Entender onde ele está inserido, entender dificuldades que possa ter, né? E para poder ir trazendo ele para o caminho, né? E principalmente... aonde ele poderia ficar que ele desenvolveria mais? Eu acho que essa é a grande sacada, vamos dizer assim, do bom líder, é poder fazer a leitura dessa pessoa e falar, eu vou encaixar essa pessoa aqui porque eu sei que aqui ela vai desempenhar o melhor papel da vida dela. Como se fosse um treinador de futebol. Muitas vezes você tem lá um jogador, joga mal pra caramba num time, aí troca o técnico, ele vai para outro time, o técnico fala, não, você não vai jogar pela esquerda, vai jogar pela direita, vai jogar pelo meio, o cara arrebenta. O cara fez a leitura e falou, bichão, é aqui que você tem que tocar. E muitas vezes ele não sabe. Não é todo mundo. Eu preciso de alguém para falar, cara, vai por aqui que você marca gol, velho. Entendeu? Exatamente. Então, e aí vai, você fala, nossa, mas no time tal esse cara não jogava nada. Né? Então você tem que fazer esse tipo de vamos falar assim, de direcionamento. Que legal. Prado, vendo assim, qual que é o legado que você deseja deixar aí pro agro? Você passou por várias empresas, obviamente você tem algum legado. Qual que é o legado que você eu acho que assim, eu acho que contribuir para o sucesso das companhias, o sucesso das pessoas que estão dentro da companhia, das companhias, eu acho que é importante. É você conseguir fazer isso aí, você conseguir melhorar a vida das pessoas, né? Porque assim, você tem clientes, eu tive vários clientes que a empresa onde eu trabalhava, nós ajudamos a melhorar a vida do cara. Porque assim, tivemos vários problemas. O cara chegou lá, teve uma seca, colheu 30 sacos, poxa, aí a pessoa foi lá, né, uma pessoa da companhia, conversa com o cliente, né, prorroga aquela dívida dele em 1, 2, 3 anos, o cara dá a volta por cima e fala, nossa, vocês me salvaram.
né? Então, assim, isso é legado, né? E acho que isso eu consegui recuperar aquela pessoa ali que estava muitas vezes desesperada, algo que não estava na mão dele, né? Você entendeu, você argumentou isso dentro da companhia, o pessoal entendeu, você voltou, alinhou, o cara fez tudo certinho, pagou a conta e seguiu a vida dele. Então, acho que a vida é longa e a gente precisa trabalhar muito bem, porque tem muito... Não acaba num negócio, né? Eu costumo falar assim muitas vezes, puxa, nós não fechamos com o cara esse ano. Cara, beleza, claro, todo mundo. Eu gostaria de fechar com todos os clientes. Toda a cotação que viesse para mim, sei que todo vendedor quer fechar tudo, né? Mas tem vezes que não dá, né? Agora, eu fico bravo por conta disso? Não. Eu falo, cara, ano que vem nós vamos estar de novo, nós vamos vender de novo. Então, assim, na hora que você olha a vida de um cliente no seu negócio, 30, 40 anos, cara, vai ter momentos que você vai fechar, outros que não. Mas a vida continua. A vida continua e esse, para mim, é o maior legado. Como é que você consegue melhorar a vida dessas pessoas e seguir em frente, né? Que bacana. Prado, infelizmente aqui a nossa conversa está chegando ao fim. Eu sempre falo aqui, conversa quando é boa flui, só que passa muito rápido. Passa rápido mesmo, né? passa rápido mesmo. Mas eu quero agradecer a sua disponibilidade de tempo, de vir aqui, sabe, conversar com a gente, trazer um pouco dessa longa carreira que você tem aí no agronegócio, essa experiência. E a gente tem um quadro aqui que eu chamo de pinga-fogo, mas é umas perguntinhas assim. Eu te dou 3 temas, plantio, manejo ou colheita, qual que você escolhe? Colheita. Colheita. O que você tem plantado na sua vida que você espera muito em breve ou colher bons frutos? Olha, eu acho assim, que a vida da gente é uma somatória, como eu falei, né? Uma somatória. Talvez a colheita nunca chegue, né? Porque você sempre está somando e quando você vai colher tudo, você tá plantando e colhendo toda hora, né? Aquilo que você plantou lá atrás, você está colhendo hoje. Então, quando é que você vai colher? Daqui a pouco eu estou colhendo hoje esse papo aqui, estamos colhendo. Então, acho que isso é meio que não para. Sabe? Eu acho que esse para mim é o maior exemplo, falar de planta e colhe todo dia. Excelente. Obrigado, Prado. Pessoal, e vocês aí, continuem nos acompanhando aí no Mavielo Conecta e muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima.